Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje continuando aquela série que nós estamos fazendo do 5º Prêmio de Ações Inclusivas da Secretaria da Pessoa com Deficiência que houve de 2015, onde nós estamos trazendo menção honrosas que foram ganhas por algumas instituições no estado de São Paulo. E hoje nós estamos aqui com um projeto, gente, maravilhoso, que se chama Empregabilidade por meio de atividades laborais. E esse pessoal, essas meninas, estão vindo de Mogi das Cruzes. Bom, está aqui então, né, a Ieda, que é a presidente do Tradef, Ieda Bucô. Assim, Ieda? Isso. É psicóloga e presidente da ONG que se chama Tradef. Isso mesmo, né? Tradef, Trabalho de Apoio ao Deficiente. Tá. E também estamos aqui com a Rita de Cássia Ferreira, que é formada em marketing, é tesoureira do Tradef e também artista plástica. Sim. E que elaborou o projeto que ganhou a menção honrosa. É isso, Rita? Isso. Nós todos, né? Na verdade, todo mundo participa de um projeto, né? Mas a ideia partiu, talvez pelo fato de eu ser deficiente, eu me senti atraída pela ideia. Bom, gente, já que ela tocou nesse assunto, porque assim, eu fiquei conversando com elas o tempo inteiro e não sabia que a Rita tinha uma deficiência. Já já nós vamos falar que deficiência é essa, tá, Rita? Mas, Ieda, 28 anos de trabalho, o Tradef nasceu em 1988, é isso? Isso mesmo, é a idade do meu filho. Quando eu vim para Mogi das Cruzes, nós trouxemos a ideia e foi muito bem aceita. E nós começamos um trabalho de formiguinha, como você mesmo diz, né? Começamos um trabalho visando a parte esportiva, porque até então a minha formação era somente em educação física. E depois de um certo tempo nós percebemos a dificuldade social que existia no município e a ONG se focou na assistência social, que é o que a gente vem fazendo desde 1988, trabalhando para ajudar as pessoas com deficiência a melhorar o processo de inclusão, a melhorar os seus próprios processos internos de participação da sociedade. Nossa missão é a de inclusão e inserção dessas pessoas, tanto no âmbito da família, como do trabalho, da comunidade em geral, para que elas possam exercer os seus direitos de cidadãos. Eu sei que vocês abriram bastante o leque, né? Vocês fazem vários projetos, mas como nós estamos aqui do 5º Prêmio de Ações Inclusivas, eu vou pedir, Rita, explica para nós como funciona esse projeto. Esse projeto ele é desenvolvido na ONG há 16 anos. Desde que se foi instituída a lei de cotas, nós encaminhávamos os deficientes que tinham no Tradef para o mercado de trabalho. Só que a partir de um certo momento, nós ficamos com alguns deficientes, que a gente chama, né, que teria grande comprometimento. Seria motor, intelectual, visual, auditivo. São deficientes que têm grande dificuldade para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Então, nós elaboramos esse projeto para atender essas pessoas. Tá, eu queria já te perguntar uma coisa. Então, vocês atendem, são vários tipos de deficiência? Sim, atendemos todas as deficiências. Eu digo sempre, deve ter mais alguma, mas são 4, né? E a múltipla. A Ieda, que é psicóloga, ela pode explanar mais sobre isso. Nós atendemos auditivos, intelectuais, visuais e físicos. Poxa, e múltiplos, né? E a múltiplos, que é quando a pessoa tem 2 deficiências juntas. Às vezes é cego e surdo, ou é deficiente físico e visual. Vocês têm cego e surdo também lá? Não. Estou falando da deficiência múltipla. Nós não temos cegos e surdos, mas tem cego e surdo. Estou falando cego 2 deficiências numa pessoa só. Às vezes nós temos deficiência física com a intelectual. Esse nós temos. Físico e intelectual. Auditivo e físico.
visual e Certo. físico. Então, quando junta duas deficiências em apenas um ser, é o múltiplo. Então, nós Certo. temos uma distribuição de 5 itens de tipo de deficiência, que é a física, que é quando o comprometimento é motor, mas o intelectual está preservado, visão está preservada, a audição está preservada. A visual, que é a deficiência visual, mas todas as outras partes do corpo estão preservadas, né? Tá. A pessoa pode não enxergar ou ter visão subnormal. A auditiva, também tem graus de deficiência auditiva, desde o surdo, que é a perda total. E nós temos a deficiência intelectual, que é aquela capacidade, o indivíduo cresce, tem toda a sua evolução física, motora, mas a sua capacidade intelectual vai variar entre 3 e 12 anos de idade. Então, essa é a capacidade intelectual de discernimento, de leitura, de raciocínio lógico que essa pessoa apresenta. E tem a múltipla, que é quando junta duas deficiências numa pessoa só. Então, já que você tocou nesse assunto, eu achei muito interessante que você estava me explicando a diferença da deficiência intelectual e a paralisia cerebral. Isso. Vamos aproveitar e explicar, gente? Olha, eu achei muito interessante, que ela explicou de uma forma que eu não sabia. Nós temos assim, muita gente escuta paralisado cerebral, paralisia cerebral, e acha que ele não tem nenhum outro tipo, que ele não tem nenhuma outra capacidade, porque o cérebro parou. E não é assim. A paralisia cerebral, ela acontece geralmente na gestação, ou na hora do parto, ou logo após o parto, durante um período da falta de oxigênio. Tem várias causas que falta oxigênio no cérebro, e uma área do cérebro morre. Nosso cérebro tem várias áreas. Nós somos comandados de várias formas pelo nosso cérebro. E, geralmente, a área motora ela é a primeira a ser afetada. E a pessoa fica com dificuldade na fala, porque a nossa fala é uma atividade motora, de movimento das mãos, movimentos das pernas. E, por essa dificuldade na dicção, muita gente confunde com deficiência intelectual. Tem paralisia cerebral e está com deficiência intelectual. E, às vezes, não. Isso não quer dizer que não tenha paralisado cerebral com deficiência intelectual. Existe também. Existe. Mas a paralisia cerebral apenas, ela não é uma deficiência intelectual. Olha. Ela teve uma paralisação em algum ponto do cérebro e que dá toda aquela dificuldade motora, de dicção, de fala. A deficiência intelectual, às vezes você olha para a pessoa e acha que ela não tem nada. Quando ela fala, muita gente... deficiente intelectual. Ele tem uma dificuldade de falar, de conversar com você, mas com raciocínio lógico. Ele fala, ele conversa, ele troca ideia com você, mas ele não tem um raciocínio lógico. Você vê que tem uma dificuldade, muitas vezes confundem o deficiente intelectual com uma doença mental. Né? Os adultos que vêm crescendo... Quando chega uma idade, uma pessoa que não conhece, acha que é louquinho, chama pejorativamente de doido, e não é. Se ele cresceu com essa deficiência, ele é um deficiente intelectual. Tá? Então, ele vai ter dificuldade de raciocinar, de conversar com você. Às vezes, ele conta a mesma história durante um período de 1 hora de aula que a gente tem atividades. Ele conta a mesma história 15, 20 vezes. Repete. Por quê? Porque ele não lembra que ele já falou aquilo. Tá? Então, tem toda uma dificuldade. Porque nós estamos falando que é difícil medir isso, mas nós estamos falando de uma pessoa que desenvolve de 3 a 12 anos. Então, você vai ter uma pessoa com uma articulação melhor... Ele sempre vai ser mais criança. Inocente. E num corpo adulto. Então, e há qual confusão. a diferença do Down para o deficiente intelectual? O Down tem uma evolução diferenciada, alguns têm uma deficiência intelectual muito agravada, e ele tem toda uma característica física que é dele. Mas ele é considerado um deficiente intelectual? Ele é considerado uma deficiência intelectual. Só que ele tem umas características próprias do Down, e que existem pessoas com Down que têm toda uma evolução, tanto para o trabalho como para a escrita, para a fala, porque tem graus. Uma criança de 12 anos não escreve, não lê. Então, nós vamos ter essa faixa etária de 3 a 12 anos e nós vamos encontrar pessoas que vão ler, que vão falar, que vão escrever. Então, o que tem que se pensar numa criança que nasceu com deficiência intelectual? O que nós vamos dar de estímulo para ela evoluir? E o que ela consegue evoluir? Que é o que eu falei para você. Nós temos uma menina que, dentro da capacidade evolutiva dela, ela aprendeu a bordar. E hoje ela ensina as mães a bordarem dentro da nossa ONG. E que faz parte do projeto. Faz parte desse projeto. Processo de empregabilidade. De empregabilidade laboral, como é que é? De atividades? Por atividades laborais que a gente chama. Como eu havia dito anteriormente para você,
Por que nós focamos, talvez, nas atividades laborais? Porque, como Mogi das Cruzes, ainda a base da economia lá são atividades de produção, então nós tentamos dar para esse deficiente que vai para a ONG, que participa desse projeto, algumas noções corporativas. Porque ele vem de casa, eu sempre falo que o deficiente vem de casa cheio de direitos, deveres são poucos. Então, nós tentamos capacitá-los para que ele vá melhor preparado para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, nessa empresa que é parceira nossa nesse projeto. Porque, a partir de um certo momento, nós, por N meios, né, nós capacitamos, qualificamos, mensuramos e aí, digamos, vamos dizer que a gente fale para o parceiro, olha, esse está apto, esse já pode ocupar uma vaga para exercer tal função dentro da sua empresa. Então, praticamente, o projeto é para esta inclusão. Só que, como a Ieda disse, em alguns casos, nós temos, sim, meninos que são homens, de 1,80 m, mais ou menos, mas a mentalidade de 4 anos, 5. Esses nós temos que capacitá-los durante um período muito longo. Então, esse projeto nunca ele pode parar, porque nós temos essa responsabilidade de capacitá-los, tentar. É uma coisa difícil, sim, mas não é impossível. Então, esse projeto, a gente sempre diz que ele veio ao encontro dessa dificuldade, dessa impossibilidade que algumas pessoas diziam que os deficientes não poderiam ocupar tal lugar. Eles não poderiam receber por uma atividade. E nós mostramos que sim, ele pode. Não necessariamente uma produção como as empresas estão acostumadas. Mas futuramente, ele pode sim. O que ele produz numa ONG também gera economia para a sociedade. Porque através disso, eles produzem algumas coisas e nós comercializamos. Então, também está gerando. Ele também tem que fazer parte desse papel dentro da sociedade. E esse é o nosso objetivo com esse projeto. E quantas pessoas que fazem parte desse projeto que foi inscrito e que ganhou menção honrosa? Hoje nós temos 28. Hoje 28. Mas você estava dizendo, Rita, que passaram por lá quantas pessoas já? Olha, como eu sempre digo, esse projeto ele já teve uma época que ele atendeu a 80 pessoas, que foi uma outra parceria com outra empresa. Mas desde 2001, que nós começamos a encaminhar o deficiente para o mercado de trabalho, nós já encaminhamos cerca de 850 pessoas. Que coisa bonita. Então, é um projeto que, quando nós tentamos encaminhar todos, que não tinha mais condições desse, que tinha um grande comprometimento, foi aí que nós elaboramos esse projeto. Porque não seria justo eu, como deficiente, encaminhar esse e não encaminhar aquele. Então, nós E você falou hoje, atualmente tem 28. Isso. E quantas empresas estão esses 28? São 2 Pode empresas. Pode até falar o nome das empresas, né? Porque, gente... Na verdade, é um supermercado muito conhecido da região, chamado Shibata. Um supermercado? Isso. Olha, que bacana. E uma outra empresa de limpeza pública, chamada Pioneira. São essas 2 empresas. Ah, não, desculpa, eu estou esquecendo de uma também de São Paulo, que a gente atende. Chama Extrusapac. De São Paulo também? São Paulo, e vai buscar? Sim, porque não tem. Extrusapac faz o quê? Sacolinhas de supermercado. Saco plástico para lixo. Não existe, eu sempre debato isso, nós ainda não... Como os dados do IBGE não foram bem elaborados, não existe o número de deficientes para ocupar, para preencher essa vaga. Sempre falta. De 5%. Sempre falta. 5% aonde? Dentro do mercado de trabalho. As empresas, a parte de 2% a 5%, elas têm que ter de deficientes. Depende do número de funcionários. O número de funcionários. Isso. Bom, gente, então nós estamos aqui hoje falando com Mogi das Cruzes, o trabalho maravilhoso que existe lá, o Tradef, né? Estamos aqui
com a Rita e com a Ieda, falando desse trabalho, e voltamos já já, não saia daí. Bom, gente, nós estamos aqui hoje no Olhar Especial, falando de um projeto maravilhoso que é o TRADEF, lá de Mogi das Cruzes, que é trabalho de apoio ao deficiente e que ganhou menção honrosa do 5º Prêmio de Ações Inclusivas da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Olha só, quem está falando disso para nós aqui, né, é a Ieda, né, que é a presidente, né, dessa ONG de 28 anos, Ieda Bucô, e a Rita de Cássia Ferreira, que faz parte como voluntária, né, que continua e que fez o prêmio, né, que você que inscreveu o prêmio, mas então vamos continuar falando desse projeto. Sim. Fala aí, Rita. Então, como eu havia dito, então eu me sentiria muito ruim, talvez, de empregar algumas pessoas ou não. Então, esse projeto, ele facilita, é um facilitador tanto para a empresa quanto para o deficiente. Nós nos focamos em capacitá-los para que futuramente eles possam ocupar uma vaga. Você perguntou no começo, eu falei que no momento temos 28 pessoas, mas já tivemos 90. Sim. Então, dessas 90, nós conseguimos encaminhar pelo menos 50%. Então, os resultados, eles são mensuráveis dentro do projeto. Não é um projeto feito para, como as pessoas dizem, para maquiar a lei de cotas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é capacitá-los e que eles possam mostrar que um deficiente também é capaz. Isso daí, eu sempre falo que eu chamo esse projeto é um filho para mim. Porque eu me sinto muito bem, eu me sinto contemplada com cada empresa que apoia esse projeto. É como se eu estivesse ali trabalhando, porque eu também sofri o preconceito. Fui trabalhar muito velha. É mesmo? Com 25 anos. Vamos aproveitar e falar. Qual é a sua deficiência? Eu sou deficiente física, eu tive poliomielite quando eu tinha 8 meses. Eu sou tetraparésica. Isso quer dizer o quê? Eu tenho deficiência nos 4 membros. Eu ando tetraparésica. Eu tenho deficiência nos 4 membros. Eu não levanto os braços, eu uso um aparelho, um tutor longo, que até o pessoal brinca. Eu ando tudo. Fiz 17 operações, né? Mas tive uma coisa que depois eu acho interessante falar, que a Ieda, que é psicóloga, vai falar. Eu tive um negócio por trás muito grande, chamado família. Ai, que delícia. Então, a minha mãe, minha irmã, meus pais, meu pai, eles sempre, lógico, sabiam que eu tinha uma deficiência. Porém, eles não me achavam incapaz de. Então, sempre me jogaram para cima, para que eu pudesse exercer uma atividade dentro da sociedade. Então, a Ieda vai falar por isso que a gente atende, talvez, uma fala dela muito boa, essa família, porque 80% do deficiente vem da família. Enquanto ele não descobrir que o filho dele é capaz ele não tem um olhar diferenciado para aquele filho. Ele vai ter um olhar sempre de coitadinho. Olha, gente, olha o recado. Né? E nós não gostamos disso. É importante dizer o seguinte, uma ONG, eu estava falando para você antes, né, de começar aqui, uma ONG, se ela não se preocupar com o contexto familiar, ela não vai ter sucesso. Uma coisa é você receber a pessoa com deficiência, tratá-la, fazer alguma coisa e mandar de volta para casa. Ela fica, às vezes, um período na ONG. No outro período, ela está em casa, no final de semana ela está em casa, à noite ela está em casa. Certo. Então, se essa família não começar a enxergar essa pessoa com capacidade... evoluindo. A Rita teve uma sorte muito grande, teve uma família muito presente. Eu tive a possibilidade de conhecer a mãe e a irmã dela. Então, nós víamos o jeito de ser tratado, a diferença, né, quando a família põe a pessoa com deficiência para cima.
Ela tem que acreditar que em um determinado momento ele vai ter o processo de evolução acontecendo. É diferente em todos os aspectos da deficiência. É um ser humano com diferenças. Nós temos que promover a mesma capacitação que nós promovemos para o nosso bebê não deficiente, que é a evolução, ensinar a andar, engatinhar, pegar, nós temos que fazer com a pessoa deficiente. Ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai evoluir. Né? Isso é importantíssimo. Dentro de uma ONG que prepara já o adulto, ele já veio de um histórico familiar. Ele vem de uma história que, muitas vezes, está trancado dentro de casa. Nós temos um caso que a Rita estava contando, que é uma paralisia cerebral grave. Ela não fala, ela não anda, ela precisa ser levada o tempo todo, mas ela tem consciência. Ela tem capacidade intelectual. Ela entende tudo que a gente está falando. Tudo que a gente fala, ela tem possibilidades. Para você ter ideia, ela tinha tanta dificuldade que a mãe não tinha feito os documentos dela. Quando precisou dela viajar pelo esporte, que a gente também faz lá, ela não tinha nem identidade. Porque a mãe achava que ela ia ser dependente a vida inteira dela. Hoje, essa menina está empregada neste processo seletivo, que foi trabalhado dentro da ONG, sustentando a família. Empregada em quê? Empregabilidade. Ela, dentro do processo nosso seletivo, uma empresa a contratou, ela fica dentro da ONG fazendo as atividades laborais, inclusive a bocha. Né? Ela que é a atleta. Atleta. Olha, inclusive gente, a bocha. Com toda a dificuldade física dela, ela é contratada, ela é funcionária de uma empresa para ficar se preparando cada vez melhor. Hoje ela chegou a defender o Brasil, foi na Argentina, foi em vários lugares defender o Brasil na bocha, porque foi descoberto esse potencial dela, e é dentro desse potencial que a gente trabalha. Para que ela tenha a possibilidade. E ela sustenta a família hoje com esse salário. E sendo atleta. Existem várias formas, então, de se trabalhar. Isso. De se trabalhar. E vocês conseguem perceber como o talento, como é que a gente oferece atividade. Hoje nós temos, inclusive, uma psicóloga fazendo um trabalho muito interessante que a gente já vinha tentando fazer. Quantas pessoas vocês são? Hoje, no Tradef, nós somos em 9. Em 9. Mais de 200 atendidos. Mais de 200 e atendidos. A família, inclusive, porque isso triplica, porque quando você fala em família, você vai receber pai, mãe, irmãos e assim por diante. Então, a ONG tem essa preocupação de trabalhar com a família, até para que a família entenda esse processo. E como vocês sobrevivem? Nós temos um recurso público municipal que não é suficiente. Né? E a gente precisa realmente de apoio, tanto é que quando uma empresa se torna parceira desse processo da empregabilidade, ela dá uma ajuda de custo para a ONG, para que a gente possa administrar todo esse processo. Sim. Mas com a crise que infelizmente assolou o nosso país, nós tínhamos várias empresas, hoje nós temos 2. Olha. Então nós vamos falar o nome muito. Dessas empresas? É a que a Rita citou, que é a empresa, a rede de supermercados Chibata e a Pioneira. Aí tem a de São Paulo. E a Extrusa. A Extrusa de São Paulo. São 3. São 3. E era, acho que 12 ou 13 empresas e foi caindo. E nós, 2 ou 3 pediram para afastar por causa da crise. Certo. E algumas fecharam as portas por causa da crise. E aí não tem condição. Não tem condição. E qual o contato para quem estiver nos assistindo, né, gente, que queira conhecer esse trabalho, tudo... Qual o contato? Nós temos um site que é o www.tradef.br, não é isso? Não, .gov. Eu estou colocando aqui no GC. E nós temos um telefone direto, que é mais fácil de se falar, que é o 4790-3255. 4790-3255. E eu vou aproveitar, Rita, e você estava falando desse trabalho que você desenvolveu, que você até gostaria de levar para outros lugares. Eu queria que você abrisse esse contato para quem está nos assistindo. Sim, eu gostaria. Da sua disponibilidade de fazer esse e outros, né? No momento eu estou disponível mesmo para desenvolver esse projeto. Tá. É um projeto muito amplo, dá para atender todas as deficiências, né? Sei. E tanto ele facilita a vida do empregador como do deficiente ser empregado. É um projeto que tem várias ações positivas. Até o Ministério ele entende isso como uma ação afirmativa para
o pessoal do jurídico entender mais ou menos como é que é. Ah. Né? Então, se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail é rita.mkt@ig.com.br. Eu vou deixar também o meu número, Isso. que eu estou disposta, talvez pelo fato, eu sempre falo, é um filho para mim. Então, é muito interessante que eu vá em outros lugares desenvolver esse projeto, né? É 11 97279 6929. É o WhatsApp? É o WhatsApp. Ah, isso é ótimo. É o WhatsApp. Lembrando que a Rita está disponível no mercado, é uma pessoa com muita competência, tem formação universitária, pós-graduação. Então, ela poderia Artista plástica, e ela tem pós-graduação em marketing, e ela tem a possibilidade de ser consultora ou dar assessoria, tanto para as empresas como para as ONGs que queiram um trabalho dela. Ela vai continuar como voluntária no Tradef, mas ela está se abrindo para alçar novos espaços. Vale a pena, ela é muito competente nisso. Eu falo que quando ela ajudou muito lá, quando né? ela estava direto no Tradef e ainda está com a gente, ela é meu braço e minhas pernas. Imagino. Porque eu não tenho tanta capacidade de gravar questões legais e administrativas como ela tem. Tanto que ela conseguiu transformar o projeto e levar Isso. e ganhar a menção honrosa. Com E, certeza. gente, eu quero que chamar as fotos daquela exposição maravilhosa que vocês fizeram. Vamos ver. Então, essa exposição, ela foi feita fazendo a integração e inclusão de vários tipos de deficiência. Então, nós tivemos deficientes intelectuais, auditivos, visuais, dentro do processo de desenvolvimento de deficientes físicos. Aí nós estamos fazendo o processo. É no barro? No barro. É um projeto cerâmico. Gente. Nós temos uma oficina de cerâmica e a gente está desenvolvendo aí as peças, todo o projeto que nós fizemos. Quer dizer que você usa também esse trabalho para fazer esse trabalho laboral? Sim. Sim, porque a pessoa com deficiência ela precisa aprender a ter a convivência com os outros, saber entrar num horário. Tá sendo feito isso aí está sendo feito uma aula de maquiagem para as meninas. Na verdade, eles precisam, todos eles precisam ter outro tipo. Olha aí, tá vendo esse grupo? É deficiente visual e intelectuais juntos. Olha, a partir dessa peça, que era um globo, que o Isaac, que está de camisa azul ali do lado, ele pediu para fazer uma bola de basquete. E o grupo seguiu a ideia dele. Só que cada grupo foi elaborando, e a bola ficou imensa. E quando ela ficou grande, como ela ficou grande, nós estávamos um dia decidindo como ia ser o processo de expor. Nós tínhamos uma pessoa com paralisia cerebral do lado, que eu falo para vocês que a intelectualidade preservada falou, esse projeto de vocês é da terra, porque a gente tem flor, mão, árvore, estrela, montanha, e o globo estava uma bola de basquete perdida no meio disso tudo. E aí o Isaac, para convencê-lo, né, tivemos que fazer um trabalho com ele, ele falou assim, eu aceito se a senhora colocar o mapa. Olha. E nós colocamos o mapa mundi, fizemos o projeto e ele ficou apaixonado por esse mapa mundi e se tornou. Tanto é que esse projeto nós transformamos em um projeto científico, apresentamos no Congresso Internacional de Educação Especial e apresentamos a exposição. Né? Essa exposição é uma exposição sensitiva, onde são vendados os olhos das pessoas e as pessoas vêm sentindo com as mãos as peças. E no final as peças são vistas. Né? Põe de novo aquela foto que aparece toda, Sidney, que é muito bonita. E então foi esse projeto hoje virou um projeto científico. Virou. Nós além de vocês trabalharem com a cerâmica, vocês trabalham com esporte. Também. Nós temos a atividade esportiva da bocha adaptada, que nós falamos. Isso. Nós temos o atletismo, o futsal para os deficientes intelectuais. Participamos da Special Olympics e temos a parte de cerâmica, de tecido. Fazemos trabalhos laborais com tecido. O nosso tempo está esgotando, infelizmente, né, gente? Mas eu já estou convidando elas, que eu quero que elas venham falar da parte esportiva. Um dia só um programa sobre isso. Eu vou pedir, Rita, para você finalizar o nosso olhar especial com a sua mensagem. Nossa, eu quero agradecer muito a oportunidade e eu estou muito feliz mesmo
de ter programas assim, que na minha época, eu já sou um pouquinho de idade, na minha época não se falava tanto, e hoje eu acho muito importante. Cada vez que fala mais das diferenças nossas, é sinal que as pessoas começam a descobrir, porque, como dizem, né, um preconceito é algum conceito que você tem antes de saber sobre aquilo. Então, nós temos que acabar com isso. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, só tenho uma deficiência. Quer dizer, às vezes eu acho que, eu até brinco, o pessoal fala assim que eu tenho um probleminha na cabeça. Eu quero agradecer muito e, por favor, gente, vão conhecer o trabalho do Tradef. É um trabalho muito bonito. Muito obrigada. Muito bonito mesmo. Bom, gente, eu quero agradecer a nossa parceira Inilibras, hein, Simone? Um beijão para você, hein? Valeu! É isso daí, mais um olhar especial para vocês, com o nosso amor e carinho, permitido por ele lá em cima. E eu quero agradecer a essas 66 canais comunitários aí que passam e levam essa mensagem. Um grande beijo a todos vocês e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos. Obrigada.